A gente fala de um problema que a Prefeitura de Blumenau está enfrentando. É um grande desafio financeiro. A administração municipal esbarrou em despesas que não estavam previstas no orçamento deste ano e o valor é bastante alto. Por isso, nós recebemos aqui no estúdio do Balanço Geral o prefeito Mário Hildemann. Obrigado pela sua presença mais uma vez aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, Sabine, de levar a informação para a comunidade é prioritário. Pois é, e esse valor aí, essa despesa que não estava no orçamento é um valor bastante alto, né, prefeito? Sim, além daquilo que nós já comunicamos e a RIC já nos ajudou aqui no Balanço Geral a informar, que é a perda de algumas arrecadações que, em função da queda no desenvolvimento econômico de 14,5 milhões, de uma decisão monocrática que foi tomada em Brasília por um ministro que acabou reduzindo nosso ISS em 18 milhões, nós tivemos ali já 30 e poucos milhões de perca. Aí ainda temos um novo desafio, que novas cobranças que vieram acontecer, 20 milhões especificamente voltadas de duas ações previdenciárias. Uma alteração no cálculo do PASEP, que é um programa de apoio ao servidor, que a ANVI indicava numa perspectiva e num modelo, que é a Associação dos Municípios, e agora foi definido pela Receita Federal, que é de outro modo. Isso significou 18 milhões de acréscimo para nós de despesa de pagar, inclusive, de atrasados. E aí teve também uma alteração importante numa discussão do Conselho do SBLU, que nós até fizemos parte, mas fomos contra enquanto Prefeitura, que aumentou o cálculo atuarial do SBLU de 8 para 9 esse ano e 9 para 10 ano que vem. Só esse ano são 2 milhões e 600 mil a mais, mas somando-se com o ano que vem, são 5 milhões e 300 a mais por ano. Você veja que se nós pegarmos uma análise da nossa situação, da nossa realidade, nós pagamos para o SBLU, não desmerecendo aqui o SBLU, é o Fundo de Aposentadoria do Servidor, é importante, mas para a comunidade entender, nós repassamos para o SBLU cerca de 100 milhões por ano. Isso significa a nossa arrecadação do IPTU não dá conta de pagar o SBLU. Nós arrecadamos 80 milhões em média por ano, essa previsão para esse ano, e o SBLU custa 100 milhões. O nosso ISS, se tudo correr bem, esse ano vai ser 115 milhões. Então, para a comunidade entender o comparativo do que significa também esses impostos e essas despesas. Prefeito, de que maneira que isso pode impactar aqui na cidade em relação aos serviços hoje prestados? O que não pode impactar diretamente? Acontece em algumas situações, como até passou a situação dos pontilhões, né? Nós, naquele momento, tivemos que deslocar, quando teve as chuvas e as enxurradas, o nosso recurso mensal para corrigir as chuvas e as enxurradas. E aí acabou atrasando, por exemplo, a manutenção dos pontilhões, os outros 5 ou 6 que ficaram pendentes. Então, são esses tipos de ações que a gente toma algumas decisões que aplica naquilo que é mais emergencial. Emergencial como a saúde, emergencial como a educação e importante como a assistência social. Esse é o foco. Mas o comitê gestor tem se debruçado para que a gente possa, junto com as secretarias e os secretários, definir aonde vão ser os cortes, porque nós precisamos adequar o nosso orçamento, que somando aquilo que eu já falei, são 53 milhões a menos que a gente vai aplicar em ações na cidade. Ou seja, metade do nosso IPTU, em tese, acaba não entrando. Bom, onde vai ser feita essa readequação ainda está sendo estudado então, mas isso. Vai ter que cortar alguma coisa. Vai ter que cortar, infelizmente essa é a realidade, alguns setores vão acabar nos cobrando, mas nós precisamos adequar o nosso orçamento à realidade e à condição de aplicação. Claro, tem algumas prioridades, que é o pagamento da folha, né? Isso é fundamental, o pagamento da Previdência, as ações, como eu já disse, de assistência social, saúde, educação. Lembrando que no ano passado, na saúde, nós aplicamos 28% do nosso orçamento. Na educação também 28%. Ou seja, mais da metade do nosso orçamento é destinado para saúde e educação, mostrando a importância que a gente dá para essas duas áreas e nesse ano não vai ser muito diferente essa realidade. Bom, esse é um desafio de toda a Prefeitura, ter que readequar e não deixar a população desabastecida, principalmente nessas áreas primordiais, né? No bom espírito, como se diz, a gente tem que rebolar, né? Para poder buscar soluções. Nós temos uma equipe técnica competente trabalhando, mas nós achamos também por bem informar a comunidade sabendo do que está acontecendo. Por isso nós, além de informarmos as notícias boas, que são as grandes conquistas, ao mesmo tempo nós também temos que informar a comunidade dos grandes desafios para que eles possam entender efetivamente o que está acontecendo e eventualmente, num atraso como o pontilhão, compreender que não é uma decisão pessoal, não é uma vontade de não fazer a obra, mas que ela tem impacto pela situação que nós vivemos no dia a dia.
É isso aí, por isso que a gente gosta de esclarecer os assuntos, a gente tem espaço aqui também para deixar a comunidade bem informada aqui no Balanço Geral. Muito obrigada. Sabine, sempre à disposição, obrigado pela oportunidade, a RIC e o Balanço Geral têm sido parceiros e eu quero agradecer e um grande abraço a você e que Deus nos abençoe e dê sabedoria a cada dia. É isso aí. Prefeito, muito obrigado, seja sempre muito bem-vindo ao nosso Balanço Geral e a RIC TV Record.